Eu gostaria de, inicialmente, recapitular algumas informações importantes aqui. Nós, na Igreja Bíblica Luz do Mundo, nós fazemos aquilo que chamamos de pregação expositiva sequencial. Nós não escolhemos um texto aleatório, mas nós explicamos todo um livro das Escrituras. Então, nós estamos no Evangelho de Mateus aí há um bom tempo. Estamos caminhando para o 5º ano na exposição do Evangelho de Mateus. Estamos já no capítulo 24. E os capítulos 24 e 25 desse Evangelho, nós encontramos aqui aquilo que nós chamamos de um sermão escatológico. O que seria um sermão escatológico? É uma porção de ensino, da qual Jesus está explicando, ensinando sobre um tema bem específico. Ele está ensinando acerca dos eventos relacionados ao fim dos tempos. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. São os ensinamentos acerca daqueles eventos que ocorrerão no mundo quando esse tempo presente encerrar. É sobre isso que Jesus está explicando. Ele está aqui ensinando aos seus discípulos todos os eventos relacionados a isso, aos momentos que antecedem o seu retorno a este mundo. Sim, nós como cristãos que cremos nas Escrituras, nós acreditamos naquilo que ela nos revela, que Jesus virá mais uma vez a este mundo para consumar o seu reino na terra. E nós, como crentes, esperamos esse momento. Nós desejamos ardentemente o dia em que o Senhor Jesus voltará e redimirá todas as coisas. E aqui então nós encontramos um sermão, Jesus ensinando acerca deste assunto. É um sermão conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras. E sempre que nós tratamos sobre escatologia, sobre a doutrina das últimas coisas, sobre eventos que tratam sobre o fim dos tempos, nós devemos ter de cara a humildade de reconhecer que nós vamos trilhar caminhos que são difíceis. Quando nós falamos de escatologia, nós não estamos falando de um assunto simples. Pelo contrário, nós tratamos de um assunto extremamente complexo. Escatologia não se resume a esse sermão de Jesus. Ao longo de toda a Escritura, nós temos revelações e informações acerca daquilo que Deus planejou para nós como humanidade. Então, quando nós chegamos num texto como esse, nós temos que inicialmente reconhecer este é um assunto extremamente difícil. Talvez, em alguns momentos, nós não vamos compreender todas as coisas, porque a Bíblia não nos traz luz sobre todos os detalhes. Nem tudo a gente pode tratar como uma verdade inquestionável, mas nós lidamos com possibilidades. Possibilidades algumas que são mais fortes, outras mais fracas, enfim. Mas nós temos muita dificuldade. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que esses capítulos, irmãos, que nós temos diante de nós, o 24 e o 25, não são fáceis de entendermos completamente. Então, é necessário que a gente siga uma linha de raciocínio, vamos seguir algumas possibilidades e, principalmente, tentar retirar daqui lições que sejam proveitosas para nós. Esse é o grande desafio que o pregador encontra nesses capítulos. É trazer alimento para todo tipo de crente que vai estar ouvindo. E mesmo aqui nós, entre nós, esta manhã, nós temos cristãos mais maduros, que conhecem de teologia mais profundamente. Eles precisam ser alimentados profundamente sobre esse assunto. Nós temos cristãos que estão caminhando à maturidade. E nós temos pessoas que estão chegando, que pouco conhecem ainda, que conhecem aquela mensagem fundamental. Então o pregador ele tem que ter o desafio de entregar uma mensagem relevante a todos os públicos. Que aquela pessoa que conhece quase nada de Cristo possa sair daqui levando uma mensagem importante, fundamental para a vida dela. Então esse é o nosso desafio aqui hoje. Me perdoe se por acaso, em algum momento, ficar confuso demais, porque realmente são textos difíceis. E aí eu tenho que tentar lidar com todo tipo de cristão, com todas as ovelhas que estão aqui, as mais maduras, as nem tanto, aquelas que estão chegando. Então, devido a toda essa complexidade, queridos, eu tenho aqui tentado, ao longo das últimas semanas, trazer uma linha cronológica de eventos, mostrar uma cronologia. O que nos espera, assim, basicamente, para o futuro? E aí eu apresento, dou aquela ilustração, um ensinamento básico acerca disso, para que você tenha um norte para onde que nós vamos caminhar. Então, como faz um bom tempo que eu não exponho aqui Mateus,
Eu vou aqui, mais uma vez, trazer essa linha de eventos da escatologia da qual nós temos aqui lidado. Então você tem aí uma linha de tempo, uma cronologia. A cruz simboliza o momento da morte e ressurreição de Cristo. Tudo que nós temos para cá dessa linha, nós chamamos como o Antigo Testamento. Tá? Então, tudo aquilo que tem para cá é os eventos que você encontra antes dos evangelhos, até o momento da morte e ressurreição. Então, a cruz marca isso, a morte do Filho de Deus, a morte de Jesus Cristo. O que vem depois? Vem aquilo que nós vivemos hoje. Desde o dia que Cristo ressuscitou, nós vivemos a era da igreja. Tá? Nós vivemos esse período que nós não sabemos quanto tempo durará. Nós sabemos que já durou mais de 2000 anos. Mas quanto mais ainda temos? Eu não sei. Nós não sabemos quanto tempo pela frente. Qual é então o próximo evento do calendário de Deus para este mundo? É o que nós chamamos de arrebatamento da igreja. Mas o que isso significa? A Bíblia diz que em um determinado momento da história, Cristo arrancará os seus filhos, os crentes deste mundo. Ele levará os seus filhos até ele. Aqueles que estarão vivos nesse dia, também aqueles que morreram durante este período. Todo crente que morreu durante a era da igreja, que foi crente, recebeu o Espírito Santo e faleceu, ele será ressuscitado e levado juntamente com os vivos que terão seus corpos transformados imediatamente. Um privilégio para essa geração que não experimentará a morte física, mas será transformada e glorificada em um piscar de olhos. Então o próximo evento é o arrebatamento. Depois do arrebatamento, o que ocorre segundo a revelação bíblica? Ocorre um período de tempo chamado de tribulação. É um período onde esse mundo vai enfrentar algo que ele nunca antes viu, em termos de sofrimento. O povo de Deus que estiver aqui, que ainda haverá conversões e haverá um período para tratar com a nação de Israel, aquela nação que Deus elegeu, lá em Gênesis, para traçar o seu plano salvador a este mundo, eles enfrentarão intenso sofrimento e perseguição. Esse tempo, segundo a profecia de Daniel, vai durar o período de 7 anos. Ele só não vai ser mais longo, porque Deus diz que se esse tempo não fosse abreviado, se não fosse um período curto de tempo, ninguém sobreviveria. Tamanho as catástrofes, tamanho eventos terríveis que vão acontecer nesse período. É um período do derramar da ira de Deus sobre as nações e um período para tratar com Israel. Israel, por meio do sofrimento, será levado ao arrependimento nacional. E eles clamarão pelo Cristo que crucificaram. Tá? A partir do momento que Israel reconhece Cristo como seu Salvador, há a volta de Cristo a este mundo. Jesus vem em estado de humilhação, como na primeira vez? Não, ele virá em estado de glória. Ele virá não mais como um cordeiro, mas a Bíblia descreve ele vindo como um leão, como justo juiz para julgar a todos. E aí então se inicia um período chamado de um milênio. É um período de 1000 anos na terra, onde Jesus será o Rei das nações. Ele reinará lá de Jerusalém sobre todos os povos e todos se submeterão à sua autoridade. Após esse período, nós temos o juízo final dos ímpios e aquilo que nós chamamos de eternidade. Se cumpre, então, as últimas coisas. A partir disso, querido, nós vamos trabalhar aqui. A partir disso, dessa cronologia, ela é infalível? Ela é uma certeza absoluta? Não. Como eu disse, a escatologia é extremamente complexa. Há pessoas que discordam em algum momento acerca dessa cronologia. Porém, esta é aquela que eu considero ser a que melhor harmoniza todos os textos das Escrituras que tratam sobre isso. Certo? Então, queridos, eu queria recomendar, por acaso você chegou aqui hoje, né? Uma das primeiras pregações que você vê sobre esse assunto. Nós estamos tratando aqui já um bom tempo do capítulo 24 de Mateus. Nós já estamos, na verdade, na parte final deste capítulo.
E nós temos as outras pregações disponíveis no site da igreja, no canal do YouTube. Você pode ir lá, se houver curiosidade, pegar lá desde o início, que certamente você terá uma visão mais clara acerca de tudo isso. Certo? Então vamos caminhar agora no texto. Vamos fazer a leitura junto de Mateus 24, versos 36 a 42, que são os versículos alvo aqui dessa exposição de hoje. Então acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Vamos ter mais um momento de oração, queridos, antes de prosseguirmos, pedindo a direção de Deus para essa exposição. Amado Pai, bondoso Deus, soberano Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de hoje aqui juntos, como igreja, poder abrir as nossas Bíblias e aprender da palavra do Senhor. Eu peço que o Senhor nos guie ao longo dessa exposição. Sabemos que não é um texto fácil, não é um texto simples de ser entendido, mas nós confiamos na Tua iluminação, no Teu Espírito que nos guia em todas as coisas. E eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude aqui a retirar lições importantes para a nossa vida hoje. Que a gente possa, de fato, ser impactado pela Tua palavra, de tal forma que a nossa vida venha a ser impactada na prática a respeito dela. Nos ajuda aqui, Pai. Não deixe que nada do que for dito aqui seja algo vindo apenas da mente humana, mas sim retirado do próprio texto. É o que te peço em oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sei que a maioria daqui dos irmãos que vêm à igreja estão acostumados a pregações de 3 pontos, né? Você está acostumado a fazer as anotações no seu caderno de membro, a buscar os pontos. Hoje eu vou dificultar isso para vocês, porque eu não vou trazer 3 pontos. A estrutura aqui do texto, ela meio que me limitaria se eu fosse fazer algo assim. Porque nós temos presente aqui uma mensagem de Jesus especificamente para uma geração. E aí nós precisamos retirar disso lições para nós hoje. Então eu vou ter que aqui estar explicando o texto e aplicando. Então ficaria muito difícil eu trazer pontos fixos aqui para nós tratarmos, tá? Então nós vamos fazer análise de versículo a versículo e aí eu vou explicando e aplicando esse texto, tornando ele relevante a nós hoje. Então acompanhe comigo, não feche a sua Bíblia, mantenha ela aberta no texto, vamos conferindo versículo a versículo juntos. Verso 36 ele diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus ele está aqui trazendo uma informação. Ele está respondendo uma pergunta dos seus discípulos. Essa é uma informação que Cristo ele vai enfatizar essa verdade que ele está trazendo de uma maneira tão impactante, a gente vai perceber isso, que ele enfatiza ela por meio de uma série de ilustrações. Ele diz, olha, a respeito do dia e hora ninguém sabe, só o Pai sabe. E aí ele então vai trazer uma série de ilustrações para afirmar essa verdade, de que nós não sabemos quando será o seu retorno. E essa resposta que Cristo aqui está dando, ela é em relação a uma pergunta que os discípulos fizeram lá no verso 3. Se você voltar aí no capítulo 24 e ir lá no versículo 3, você verá a pergunta dos discípulos. Os discípulos disseram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e dos fins dos tempos. Em outras palavras, estão dizendo, Senhor, nos diga a data da consumação do reino. Nos diga quando isso vai acontecer. Nós queremos saber exatamente o dia. Quando nós podemos esperar o seu retorno? Sacia a nossa curiosidade. Diga-nos quando isso vai acontecer. E aí Jesus passou até aqui explicando para ele, mostrando os sinais, ou seja,
ele começa respondendo a segunda parte da pergunta. Jesus diz os sinais que acompanharão a sua vinda, os sinais do fim dos tempos. E aí ele chega então na primeira parte da pergunta, que é: quando isso vai acontecer? E ele diz: olha, esta informação da primeira pergunta de vocês, da primeira parte, de quando isso vai acontecer, ninguém sabe. Ninguém sabe sobre isso. Só há uma pessoa que sabe. Quem é essa pessoa? O Pai, o Deus Pai. E aqui nós encontramos um daqueles textos que são desafiadores para qualquer estudante das Escrituras. Se você já leu o Evangelho de Mateus e você nunca parou nesse texto e ficou pensativo, ficou ali pensando: nossa, mas como isso é possível? Ou se você tem uma Bíblia de estudo, você não foi imediatamente para a explicação lá embaixo, né? Eu cheguei aqui, o que ele diz aqui sobre isso? Quero saber, qual a informação? Olha, se você já leu o texto e nunca meditou e ficou confuso sobre isso, você precisa treinar mais a disciplina bíblica da meditação, de esmiuçar o texto, de ficar olhando, pensando, meditando sobre ele. Porque vamos pensar um pouco sobre o que ele está sendo dito. Ninguém sabe, nem o Filho sabe, só o Pai. Mas a Bíblia não fala que o Filho é Deus? A Bíblia diz isso claramente. Biblicamente, nós temos 3 opções para o Filho. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Porque ele afirma categoricamente isso. Então, se o Filho é Deus, ele possui os atributos da divindade? Certamente. Se ele possui os atributos da divindade, o Filho ele é onisciente. O que significa ser onisciente? Por definição, significa saber todas as coisas. Ter um pleno conhecimento acerca de tudo. Conhecimento infinito sobre todas as coisas. Mas então como que pode? Como pode o Filho não saber o dia e a hora da sua volta a este mundo, se ele é Deus? E aí, sobre essa questão, obviamente que muito se debate. Nós temos propostas de resposta a isso por meio de diversos teólogos ao longo de toda a história. Você tem alguns que dizem: olha, o Filho nesse momento não sabia. O Filho, quando lhe disse essas palavras, ele ainda não sabia. Mas quando ele ressuscitou e foi glorificado, aí então ele ficou sabendo. Então o Filho naquele momento não sabia, mas hoje ele já sabe. Mas aí você lê Atos, logo no primeiro capítulo, onde os discípulos encontram Jesus ressurreto e glorificado, e eles perguntam mais uma vez para Jesus: quando será o tempo da consumação do reino? E Jesus vai dizer o quê para eles? Olha, não cabe a você saber algo que apenas o Pai fixou com a sua autoridade. Poxa, não resolveu. Aí vem alguns e dizem: olha, o Filho, quando ele veio a este mundo, ele abriu mão dos seus atributos divinos. Ele abriu mão dos atributos divinos. Ele veio como um homem, apenas como um homem. E aí eles usam lá Filipenses 2 como texto base para afirmar isso. Só que o texto de Filipenses não trata dos atributos. Segundo Paulo, a humilhação de Jesus ocorre no fato dele abrir mão da glória do céu e vir a este mundo como um homem. É isso. Não é abrir mão de atributos, ao ponto que você encontra Jesus usando a sua onisciência em vários momentos da sua passagem. Mais uma resposta que não nos sacia completamente. Fica ali pontas soltas, né? E aqui eu vou dar uma dica para você. Se você quer receber uma resposta definitiva sobre algum assunto, é uma dica de ouro. Qualquer assunto problemático na Bíblia, quer ter uma resposta certeira sobre isso, definitiva, sabe aonde você deve procurar? Não é no pastor da igreja. Se tiver dúvidas difíceis, não perguntem para mim, porque eu provavelmente não saberei responder. Mas tem uma dica que você pode ir atrás. Pergunte a um jovem que está agora despertando o desejo do estudo teológico. O jovem ele sempre tem uma resposta para te dar. O jovem que acabou de começar a
conhecer um pouco mais da Bíblia, ele sempre quer ter uma resposta para todos os assuntos. Se você for perguntar sobre isso, ele vai lhe dar uma resposta. É isso. Jesus falou isso por causa disso. E sabe por que isso ocorre? E aqui eu vou responder olhando para mim mesmo no passado. Porque o jovem, ele tende a achar que sabe tudo. Ele adora ter uma resposta para todas as coisas e para todos os assuntos dessa vida. Só que conforme o jovem avança nos seus estudos, ele começa a perceber que, na verdade, ele não sabe nada. Quando eu iniciei minha formação teológica, eu fui fazer o meu primeiro curso de teologia. Eu tenho bem claro isso, por isso que eu estou usando o meu próprio exemplo, tá? Não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Eu tinha bem claro para mim mesmo, eu não vou aprender nada novo da Bíblia. Eu já conheço a Bíblia o suficiente. Vou fazer uma formação mais pelo diploma, para ser graduado, mas eu não devo aprender nada novo. E eu comecei o curso, e o estudo de teologia me desmontou abaixo. Eu percebi que eu não sabia nada. Se Deus quiser, esse ano, próximo ano, agora na metade, eu termino meu mestrado em teologia. E cada vez eu percebo que eu nada sei. Eu vou aprender, e vou morrer burro. Vou morrer sem conhecer a tudo. Porque isso é impossível. Então, todas essas tentativas de responder o dilema do verso 36, elas não são suficientes. Você pode pesquisar respostas sobre isso. Você pode ir naquele teólogo que você mais confia. Você vai lá, talvez, ler uma resposta que ele tem sobre esse assunto. Mas a resposta ela não vai resolver. Ela sempre fica algo aberto. Sempre fica um pontinho ali que não está bem explicado. A própria escatologia, ela caminha nesse sentido. Nós sempre temos possibilidades, nunca certezas absolutas. Sempre fica um nós ali que nós não conseguimos desatar. O que o texto claramente afirma aqui para nós? O texto claramente aqui nos diz que existe algo na mente do Pai que não foi concedido ao Filho saber. Ou não é isso que o texto está dizendo? O que diz o versículo? Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. É Jesus que está dizendo isso. Jesus está nos informando que há algo na mente do Pai que não lhe foi concedido saber. Quando eu não entendo como que isso é possível, porque eu fico no dilema, mas Jesus é Deus. Mas Jesus é onisciente. Como que isso é possível? Isso não pode ser verdade. Quando eu chego nesse caso, um exemplo como esse, eu preciso fazer algo. O pastor Jonas Madureira, não sei se todos conhecem, ele tem um livro, ele fala sobre isso, ele diz que nós devemos humilhar a nossa inteligência nesses casos. O que ele está falando? Que nós temos que aceitar uma contradição? Que nós temos que aceitar algo sem nenhuma lógica? Muito pelo contrário. Ele diz que nós temos que simplesmente ser inteligentes ao ponto de reconhecer o óbvio. É humilhar a minha inteligência no sentido do meu orgulho de querer saber tudo. Reconheça que Deus é elevado demais para que eu entenda todas as coisas. Se eu creio em um Deus que é infinito, eu não devo esperar conhecê-lo de maneira completa. Há alguma contradição no que Jesus afirma aqui? Não, ele tem algo que é difícil para nós entendermos. É difícil para nós, mas não é uma contradição. No relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho, o Pai resolveu não entregar todas as informações ao Filho. É difícil para mim? É difícil. Mas eu humilho a minha inteligência e reconheço que Deus é muito maior. Eu não posso querer conhecer tudo acerca desse Deus. Eu humilho minha inteligência, me humilho diante de Deus e creio no que está escrito por fé. Eu posso não conseguir explicar, eu posso não lhe entregar a resposta, mas eu creio no que está escrito.
Então, o que Jesus aqui resumidamente está dizendo, no verso 36, é: olha, a respeito da pergunta de vocês sobre quando isso vai acontecer, qual a data do meu retorno, saibam algo importante. Ninguém sabe quando isso exatamente vai acontecer. Ninguém. Apenas o Pai. Apenas o Pai sabe a data e a hora do meu retorno. Gravem que essa é uma informação importante, queridos, porque Jesus vai estender esse assunto por meio de diversas ilustrações. A primeira dessas ilustrações nós veremos ainda essa manhã. Então, essa realidade, queridos, que Jesus está enfatizando, de que nós não temos uma data marcada da qual nós podemos esperar, né? Você vai lá, imagina se tivesse a data do retorno. Você está no nosso calendário riscando dia depois de dia. A espera daquele momento. Mas nós não temos isso. E se nós não temos essa data, isso traz uma consequência a nós. Se ninguém sabe o dia da consumação, como que nós temos que proceder diante da imensa e ardente expectativa que todo crente vive do fim desta era? Como que nós devemos nos comportar diante da informação que nós não sabemos quando será a consumação? Só que antes de tratar isso, queridos, e nós analisarmos a primeira das ilustrações usadas aqui por Jesus, eu preciso lembrar de uma regrinha bíblica, de interpretação bíblica, da qual eu já falei várias vezes aqui ao longo da exposição do Evangelho de Mateus, que é: nem tudo na Bíblia foi escrito diretamente para nós. Você precisa entender isso. Nem tudo na Bíblia foi escrito diretamente para nós. Porém, tudo foi escrito para o nosso proveito. Importante sabermos disso. Nem tudo foi escrito diretamente para nós. Quer um exemplo? Tem alguém aqui que já pensou em apedrejar o seu filho por causa da desobediência? Talvez alguém tenha pensado: olha, já pensei, pastor, mas não tive coragem. Não, né? Óbvio. Essa era uma lei de um período que Deus entregou para um povo determinado propósito. Mas a segunda regra, ela é proveitosa, porém tudo que foi escrito foi para o nosso proveito. O que nós podemos retirar de lição da lei mosaica para nós hoje? O quanto Deus tem por alta estima a obediência dos filhos aos seus pais. Olha o quão grave é um filho rebelde diante dos seus pais. Olha, temos uma lição importante aqui. Mas nós não seguimos uma lei que foi escrita por um outro povo, dentro de um outro contexto, com um outro propósito. Mas nós nos aproveitamos disso. E por que eu reforço aqui? Porque eu creio que nós não vamos enfrentar esse período aqui. Eu creio que nós, crentes, seremos levados no arrebatamento e, portanto, não enfrentaremos o período da tribulação. Tomara a Deus que eu esteja certo. Quem que quer passar por aquilo? Crentes, provavelmente não. Então, nós cremos, como igreja, como confissão de fé, que nós não passaremos por isso. E esse texto de hoje, que nós vamos começar a analisar agora as ilustrações, Jesus ele está exortando os seus discípulos sobre vigilância, sobre vigiar em relação aos sinais que ele já ensinou sobre o seu retorno. Se nós não estaremos presentes aqui, nós não veremos esses sinais. Nós não estaremos presentes nesse tempo. Esse é um texto que encontrará o seu cumprimento e será extremamente relevante para os crentes, as pessoas que estiverem vivendo aqui. Então, ele não foi escrito diretamente para nós. Mas eu também tenho que considerar que Jesus falou isso aos seus discípulos, que também não enfrentaram e não enfrentarão, que já morreram. Estão aguardando a ressurreição no arrebatamento. Então, essa regra se aplica aqui. Nem tudo foi escrito diretamente para nós. Nós não vamos estar vivos e esse texto não será tão relevante para nós nesse sentido. Mas tudo foi escrito por nosso proveito, assim como houve proveito aos discípulos que ouviram de Jesus. Jesus queria deixar uma lição para eles.
assim também acontecerá conosco aqui. Por isso que eu não coloquei os pontos, para poder tratar com maior liberdade, explicando o texto dentro do contexto, explicando para vocês, situando vocês, com um olhar escatológico, mas aplicando para as nossas vidas. Eu espero que ninguém saia aqui uma salada de frutas, que o mínimo vocês possam pegar. Eu sei o quanto é difícil, mas confio que o Senhor opera por meio da sua palavra em qualquer circunstância. Então Jesus vai iniciar agora as suas ilustrações, apontando agora a semelhança do período imediatamente antes da sua vinda. Ele vai trazer uma semelhança do tempo antes do seu retorno, da volta, e ele compara com um evento que ocorreu no passado. E nós encontramos isso no verso 37. Ele diz ali: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, segundo Cristo, aqui existe uma semelhança entre os dias da vinda do Messias para a consumação do reino. Você precisa entender que aqui no texto, Filho do Homem é um título messiânico. Jesus está fazendo uma alusão às profecias do Antigo Testamento, que falavam do Messias como o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem é o Messias esperado pelo judeu. Ele diz que haverá uma semelhança nos dias que antecedem essa vinda do Messias com os dias de Noé, com os dias que antecederam o grande dilúvio que puniu o mundo dos seus pecados. E aqui eu quero fazer uma breve e rápida enquete antes de prosseguir. Aqui eu vou fazer uma pergunta, você levanta sua mão se for o seu caso. Quem já aqui ouviu falar que esta semelhança da vinda com o tempo de Noé se refere à maldade dos homens? Que nos dias antes do retorno de Cristo, a pecaminosidade humana aumentará sobremaneira como era no tempo de Noé. Levante a mão se você já ouviu algo assim. Bastante pessoas. Mais uma pergunta. Agora, aqueles que levantaram, obviamente, levante novamente se até este momento, até agora, você tem isso como uma verdade na sua mente. Você achava que até esse momento era isso mesmo. Que a maldade aumentaria. Pois então, quero pedir permissão a esses irmãos a destruir as suas convicções. Ou melhor, vou deixar que o texto faça isso, tá? Você vai ver que não tem nada a ver com isso. Então, olhe só o verso 38 e comecinho do verso 39. Diz o texto: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Repare, irmão, que o texto aqui não está tratando da imoralidade do povo nos dias anteriores ao dilúvio. Não existe uma única menção sobre a pecaminosidade no mundo pré-dilúvio. Segundo o texto, as pessoas naqueles dias comiam e bebiam. Alguém aqui passa um único dia sem comer e beber? Provavelmente não sei que esteja fazendo o jejum de Moisés, né? O jejum mais longo aí. Mas, normalmente, nós todos os dias, talvez a primeira coisa que fazemos de manhã cedo, depois de escovar os dentes, é lá tomar um café, comer e beber. Depois ele diz que as pessoas casavam e davam-se em casamento. Olha, eu diria que está até melhor do que os nossos dias. Estão casando, pelo menos, né? Então, qual que é o foco aqui desse texto? O foco está na rotina. Talvez agora o título faça um pouco mais de sentido. A rotina. Não existe uma única menção ao pecado dessa geração. A alusão ao tempo de Noé é que naqueles dias de Noé existia um homem lá que estava construindo um barco enorme ao lado da sua casa, um homem que falava acerca de um juízo de Deus que viria em forma de dilúvio. E diante disso, como as pessoas reagiram diante de Noé na construção da sua arca? As pessoas reagiram como se nada estivesse acontecendo. Elas continuaram as suas rotinas comuns. Elas comiam, bebiam, casavam, continuavam a fazer as suas coisas.
Em um determinado dia, os vizinhos de Noé olharam pela janela das suas casas e viram algo muito estranho. Haviam animais em pares, marchando como um exército em direção à arca. Dizem que até tiraram foto, acharam esquisito, postaram nas redes sociais. Nossa, olha que curioso. Todos os animais entrando aqui no barco de um cara que construiu, que um maluco. E aí eles se espantaram com aquilo, mas voltaram a comer e a beber. Foram incapazes de perceber o que estava acontecendo diante deles. E aí o versículo 39 prossegue dizendo que isso aconteceu até que veio o dilúvio e levou a todos. Alguém lembra, mesmo que vagamente, da última pregação de Mateus, na parábola da figueira? Jesus diz: aprendam a interpretar os sinais, porque quando vocês virem todas essas coisas, saibam que está próximo, às portas. A geração do tempo de Noé foi incapaz de interpretar os sinais, foi incapaz de reconhecer que o tempo do juízo de Deus estava próximo às portas. Então esse texto aqui, queridos, é uma exortação direcionada especificamente para as pessoas que vão viver o tempo da tribulação. E Jesus está dizendo, olha, vocês que estiverem vivos nesse período, que virem todos os eventos relacionados ao fim, não façam como as pessoas do tempo de Noé, que foram incapazes, que olharam os sinais e não interpretaram corretamente, não creram na pregação de Noé. Noé foi um pregador da justiça, segundo o apóstolo Pedro, na sua segunda carta. Ele pregou sobre a justiça de Deus. Ele pregou sobre o juízo às pessoas, e as pessoas não creram. Então Jesus está dizendo, olha, quando o tempo da consumação se aproximar, interpretem corretamente os sinais. Creiam no testemunho da verdade que vai estar sendo pregada nesse período de tempo. Porém, muitos, mesmo diante dos sinais, mesmo diante de tudo o que vai estar acontecendo no mundo, tudo aquilo que Cristo detalhou nos textos, muito provavelmente muitos vão continuar vivendo as suas vidas. Vão permanecer na sua rotina, como se nada daquilo fosse de fato relevante. Como se nada tivesse acontecendo. E eles farão isso até o momento em que serão levados. Até o momento em que o justo juiz, o Senhor dos exércitos, pisar outra vez neste mundo e eles tiverem de prestar contas de sua vida. E é sobre isso que os versos 40 e 41 nos falam. Eles ficarão na sua rotina até um determinado momento, onde dois estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Ou seja, dois vão estar no campo, realizando o seu trabalho ordinário, o seu trabalho do dia a dia. Estarão plantando, preparando o solo, colhendo. Mas é então, de uma hora para outra, um será levado para o juízo, enquanto o outro será deixado para desfrutar do reino do Messias. Duas mulheres vão estar em casa moendo os grãos da colheita, que não é um moinho de uma fábrica, é um moinho de casa, é doméstico. Provavelmente aqui pode se tratar mãe e filha. Estarão as duas moendo grão, até que uma será levada para o juízo e a outra deixada para desfrutar do reino. Ou pode ser o contrário. Talvez aquele que é levado faça parte do grupo descrito no verso 31, que ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade. Talvez o que foi levado é o eleito, que vai ser levado para junto do seu rei. A única coisa, irmãos, que certamente não é tratada nesses dois versículos é sobre o arrebatamento, tá? Algumas pessoas usam esse texto como prova do arrebatamento. Não tem nada a ver. De forma alguma isso se refere a arrebatamento. Então a geração que viverá na tribulação, ela precisa estar atenta, segundo Jesus, aos sinais, para não correr o risco de cometer o mesmo erro da geração de Noé,
que ignorou todos os avisos, tudo aquilo que estava acontecendo diante deles. Fecharam os ouvidos para a pregação de Noé, fecharam os olhos para tudo que eles estavam vendo, até que foram levados, até que começou a chover. E o dilúvio veio e levou. E é nesse contexto que esse texto aqui vai encontrar o seu cumprimento, naquela geração, que estará presente nos muitos sinais que a volta está próxima. Mas existe aqui uma lição extremamente importante também para nós. Uma lição sobre um tipo de rotina que pode te sepultar. Assim como sepultou toda uma geração no tempo de Noé, onde apenas perceberam o perigo quando veio o dilúvio, e aí era tarde, levou a todos. E sobre isso é muito bom que se diga desde já, irmãos, rotina não é algo ruim. Rotina é bom, é necessária, eu diria. Se nós não tivéssemos rotina, irmãos, nós seríamos pessoas improdutivas. Nós precisamos de uma rotina para organizar o nosso dia a dia, para render mais. Nossos dias se tornam mais produtivos, mais organizados. Mas há algo nocivo em um tipo de rotina, e é isso que eu vou explicar aqui. Nós somos campeões, queridos, em fazer metas todo fim de ano. Provavelmente todos nós aqui fazemos nossas metas pessoais, familiares, profissionais, mas nós somos igualmente campeões em abandonar essas metas ao final de janeiro. Tem alguns que não passam nem a primeira semana de janeiro. Nós fazemos as metas todo final de dezembro. Entrou fevereiro, nós já estamos pensando na meta para fazer de novo. E nós já falhamos naquilo que nós tínhamos planejado. Eu sei que eu preciso começar a fazer exercício físico. Eu sei que eu preciso cuidar da alimentação. Eu sei que eu preciso abandonar alguns vícios. Eu sei disso. Eu sei que vai ser bom se eu fizer isso. Mas aí eu continuo a minha rotina comum. Eu vou deixando para amanhã. E o amanhã nunca chega. E eu vou levando assim até que, sempre tem um até que eu recebo uma notícia do meu médico. Olha, a minha vida está por um fio. Em alguns casos, talvez até mais grave, você nem tem mais tanto tempo de vida assim. E aí eu percebo que a água do dilúvio já está entrando pela porta da minha casa. E que agora é tarde demais para eu querer fazer qualquer coisa. Resta apenas o remorso. Por que eu não tomei uma atitude antes? Por que agora eu tenho que sofrer tudo isso? Se eu lá atrás eu tivesse feito alguma coisa. Se lá no início do ano eu tivesse tomado de fato uma atitude e ter feito aquilo que eu sabia que eu tinha que fazer. Mas eu comecei a minha vida, o dia a dia, fui deixando me levar pela minha rotina. E aí eu venho à igreja com certa regularidade. E eu sei que eu preciso me relacionar pessoalmente com Cristo em uma vida de estudo da palavra, de oração, de comunhão com o corpo da igreja local. Eu sei disso. Eu sei que eu preciso. Eu sei que é necessário para qualquer crente conhecer as Escrituras, ter vida de oração e comunhão. São as 3 armas que Deus nos dá para vencermos neste mundo. Eu sei. Mas aí eu prossigo na minha vida comum, na minha rotina normal. E eu deixo sempre para amanhã o começo desse relacionamento que eu sei que eu preciso. Mas não esqueça, sempre tem um até. Até que algo ocorre. Em um piscar de olhos, eu posso me encontrar diante de Deus prestando contas da minha vida. Quantas vezes, meus queridos, você só essa manhã cantou, tudo entregar, vou me render, aos teus pés eu vou me lançar. Quantas vezes você cantou hoje no refrão? O refrão dizia 3, mas acho que foi umas 6. Você falou. Talvez alguns tenham cantado no piloto automático sem nem pensar o que está dizendo. Ah, tudo entregar, vou me render, me lançar. O que é isso? Nem sei o que significa. Mas talvez você tenha feito isso com sinceridade, pensando, consciente naquelas palavras. E seja um desejo do seu coração de fato. Ah, eu quero realmente me entregar, eu quero realmente
conhecer a Cristo de maneira verdadeira, de lançar aos pés dele e mudar a minha vida. Talvez você tenha feito isso com sinceridade. Porém, ao sair daqui, esta manhã, você pode retomar sua rotina e logo esquecer esse desejo. Porque a rotina comum já está te sepultando. E se esse é o seu caso, grave o que eu vou dizer agora. O até uma hora chega. O até uma hora vai chegar. Até que era tarde demais. O tempo da colheita, em algum momento, vai chegar. Paulo fala em Gálatas 6,7, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Existe a colheita, irmãos. Você viveu uma vida inteira de forma errada, não cuidando da sua saúde, da sua alimentação, uma hora você vai colher os efeitos disso. É inevitável. E se você viver uma vida inteira aqui considerando que Deus é algo acessório, que não precisa ter compromisso com Ele, uma hora você vai colher os efeitos disso também. Seja agora, seja na eternidade. Paulo também fala bem especificamente sobre aquela geração que vai viver. Lá em 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. Ele fala sobre a colheita para esses. Ele diz lá, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Ele fala do dia da manifestação, de onde o mundo verá Cristo vindo com seus anjos em poder. Ele fala mais, ele diz em poder em chama de fogo, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Ou seja, tem alguns que nem conhecem, mas tem alguns que conhecem, só não se firmaram, não obedecem, não querem conhecer a palavra, não querem viver de acordo com ela. E ele diz, esses também experimentarão a vingança. É o que não conhece e o que não obedece. Estes, ambos, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Irmãos, não brinquem com isso. Não brinquem com isso. Você precisa sepultar a sua rotina antes que ela sepulte você. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa lutar contra os vícios, contra os velhos hábitos, contra pecados de estimação que destroem o seu relacionamento com Deus. Lutar contra um estilo de vida que não prioriza o reino de Deus, que coloca o Senhor no último lugar das suas prioridades. Você precisa mudar. Você precisa se agarrar à cruz de Cristo. Você precisa fazer isso hoje. Por que tem que ser hoje? Pelo risco de você encontrar o até ao sair dessa porta. O que você está esperando para se agarrar à verdade, para assumir um relacionamento verdadeiro e pessoal com o Senhor? O que você está esperando? A lição do texto de hoje é muito clara. Veja o verso 42. Portanto, vigiem, tomem cuidado, estejam atentos. Por quê? Porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. E aqui, mais uma vez, eu vou fazer aquela consideração, o que esse texto significa para aquelas pessoas naquele tempo e qual a lição nós podemos tirar disso hoje. Essa é uma exortação direcionada à nação de Israel que vai estar viva durante a tribulação. Deus está dizendo, olha, interprete os sinais, vigiem, porque vocês não sabem a hora. Tome cuidado, interprete corretamente os sinais. Ali se cumpre o texto. E sobre isso, queridos, aqui eu vou pedir permissão dos irmãos para mergulhar em águas um pouco mais profundas. Espero que ninguém se afogue. Mas eu vou levar vocês um pouquinho mais longe, fazer alguns questionamentos. Talvez você não vai entender muita coisa, mas os irmãos mais maduros talvez tenham essas dúvidas aqui. As profecias
que nasce uma dúvida, né? Sobre essa informação, vigiem porque vocês não sabem o dia, né? Mas nós sabemos que as profecias nos apontam para que nesse tempo da tribulação haverá um derramar do Espírito sobre a nação de Israel. Esse derramar do Espírito trará uma conversão de todo israelita vivo nesse período e vai conduzir eles a um arrependimento nacional. Jeremias, Ezequiel, eles tratam claramente sobre isso. O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos 11, até ouvi dizer que a exposição de Romanos começa em janeiro. Ouvi dizer, em janeiro teremos Romanos. Sei que tem irmãos que adoram o livro de Romanos, então espere. Paulo, em Romanos 11, ele confirma, ele diz que nesse tempo da tribulação, todo Israel será salvo. Ele fala. Mas então, por que será que é necessário uma exortação de Cristo, pedindo para eles serem vigilantes, pedindo para interpretar os sinais, se eles todos crerão nesse período? É uma dúvida justificável. Qual a minha resposta para isso? Essa exortação, ela está aqui pelo mesmo motivo que há diversas exortações ao longo de todo o Novo Testamento para nós crentes nos mantermos perseverantes. O crente, uma vez salvo, ele perde a sua salvação? Não. A Bíblia ensina que o crente, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas há inúmeras exortações para nós nos mantermos perseverantes. Por que existe, então? Porque Deus é aquele que determina o fim, mas também os meios. O meio de nós perseverarmos são as exortações bíblicas. O meio de toda a nação de Israel estar firme nesse período final é também por causa das exortações bíblicas, para eles se manterem vigilantes. Isso é necessário. Primeira consideração é essa. Segunda, fala aqui de Jesus, né, dizendo que ninguém sabe quando ele virá. E aí sobre isso alguém poderia dizer, mas pastor, nós não temos uma cronologia acerca disso, não acabou de apresentar uma linha de tempo e nos falou que tem 7 anos de tribulação da volta? Nós não temos uma cronologia em Daniel bem estabelecida? Nós não sabemos que depois do surgimento do anticristo haverá 7 anos para se completar o tempo profético neste mundo? Então, como que assim ninguém sabe? Mas veja o que Cristo diz aqui. Ele diz que não é possível saber o dia específico. Mas ele mesmo diz no verso 33, assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo. As portas. Então o que ele diz? Saibam que está próximo, de repente, por causa dos sinais. A consumação do reino. Ou seja, vai ser possível saber que está próximo, mas será impossível saber com precisão o dia. É isso que Jesus está dizendo. Não saberemos o dia. Você sabe que está próximo. Você está vendo os sinais, mas você não consegue lá marcar no calendário qual mês que vai ser, qual dia certinho será. Então, se mantenha vigilante até o tempo do retorno. E a terceira e última consideração diz respeito ao fato de que Cristo exortou os seus discípulos. Ele está falando isso para um povo que morreu, que não viu os sinais, que não teve a oportunidade de se manter vigilante naquele tempo. Então, se isso teve uma lição para os apóstolos, tem que ter uma lição para nós aqui hoje. Ao longo de todo o Novo Testamento, existe uma característica presente na vida dos discípulos e que você também encontra na vida de todo crente ao longo da história, que é: todas as gerações de cristãos sempre viveram como se fossem a última geração antes do fim. Os apóstolos viveram assim. Os pais da igreja viveram assim. Os maiores cristãos que nós conhecemos, os puritanos, você pode citar aí qualquer personagem da história que você admira como crente, sempre você vai ver essa característica na vida. Eles viviam na iminente retorno do Senhor, como se fossem a última geração. E sobre isso nós temos que lembrar que não se trata apenas de escatologia cósmica, ou seja, os eventos que vão ocorrer no mundo como um todo. Mas existe também a nós uma realidade da escatologia individual, que trata do meu fim, que trata do seu fim, o fim da história de cada indivíduo neste mundo. Nós não temos como saber precisamente quando Cristo voltará, mas nós sabemos os sinais.
Não sabemos o dia. Nós não sabemos quando o arrebatamento vai acontecer. Esse nós nem sinais não temos. Da mesma forma que nós não sabemos quando será o nosso último dia neste mundo. A única certeza que nós temos é que são poucos anos. É isso que nós sabemos. Mesmo os mais jovens sabem 60, 70, 80 anos. É a expectativa de vida. O que nós sabemos? Isso vai acontecer. Algum momento. Eu não sei quando. E o que eu deveria fazer com essa informação? O que eu deveria fazer diante dessa incerteza? Eu não sei nem se eu vou estar comemorando o final do ano. Ninguém aqui pode afirmar. Certamente estarei nas festas de Réveillon. Ninguém pode afirmar. A gente não sabe o que pode acontecer. O que nós deveríamos fazer diante disso? Já que nós não sabemos o tempo certo, nós precisamos viver de forma vigilante, com uma perspectiva de que hoje mesmo eu posso ter o meu último dia. Essa certeza da iminência do fim deveria nos fazer mais cuidadosos, deveria nos fazer mais piedosos, deveria nos fazer dar mais valor para aquilo que de fato tem valor. Pelo menos deveria ser assim, essa incerteza da vida, ou a certeza da brevidade da vida. Só que o que normalmente ocorre? A nossa rotina comum sepulta esse tipo de pensamento. O nosso dia a dia nos impede de pensar sobre a realidade da morte, sobre a fragilidade da vida. Nós vivemos na correria e esquecemos de pensar nesse assunto. E aí ocorre uma tragédia. Alguém que nós conhecíamos perde a vida de maneira abrupta. Aí nós passamos o dia de luto. E aí nós meditamos. Naquele dia nós meditamos sobre a brevidade da vida. Nós pensamos, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu não estou aproveitando. Eu estou gastando todo o meu tempo com coisas que não têm valor. Aí nesse dia eu penso em Deus. Eu penso na salvação, na vida eterna. Eu choro, eu lamento o pecado que fez esse estrago com o mundo. Mas no dia seguinte, eu volto para a minha rotina. E logo esqueço de tudo aquilo que eu pensei no dia anterior. O sábio pregador, autor de Eclesiastes, ele sabia muito bem dessa realidade. Olha só o que ele diz em Eclesiastes 7:2. É melhor ir a funerais que ir a uma festa. O cara está maluco. Como assim? Como alguém pode dizer uma coisa dessa? É melhor ir a funerais do que ir a uma festa. Mas não esqueça, ele é o sábio. E ele diz, afinal, todos morrem. E é bom que os vivos se lembrem disso. É bom porque traz a meditação da brevidade da vida. Na festa você esquece de tudo. Na festa você esquece completamente da vida. Mas no funeral você está lá meditando o que é importante para mim. O que tem valor realmente. E ele complementa no verso 4 dizendo, o sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. E aí eu olho para esse texto, olho para mim mesmo e digo, quanto tolo eu sou. Quão longe de sábio eu ainda estou. Quem é que quer ficar meditando em morte ao invés de se divertir? Quem de nós prefere ir num funeral do que ir a uma festa? Quão tolos nós somos. A lição bíblica sobre isso nos diz aqui, irmãos, que meditar sobre a morte faz de nós mais cuidadosos na nossa rotina diária. Talvez essa seria a meditação de manhã cedo. Porque como você viveria
se soubesse que hoje é o último dia da sua vida? Pense por um momento como seria o dia de hoje, se você soubesse que à noite você estará diante de Deus, prestando contas da sua vida. Como você viveria esse domingo? Eu não sei você, mas eu consigo imaginar. Eu certamente oraria muito mais. Meditaria muito mais nas Escrituras. Demonstraria muito mais amor pelos meus irmãos. Demonstraria muito mais amor pela minha esposa, pelas minhas filhas nesse último dia. Seria muito mais grato pelas mínimas coisas. Meditaria muito mais na beleza da criação ao meu redor. Agradeceria o dom da vida. Lamentaria mais o pecado. Lamentaria mais os efeitos dele em mim. Certamente eu teria um dia muito diferente do que provavelmente eu terei hoje. Por isso, reconhecendo isso, que o meu desejo pessoal é seguir o exemplo de Jonathan Edwards, que em uma das suas resoluções para a sua vida, ele escreveu: resolvi viver de tal modo como se estivesse sempre vivendo o meu último suspiro. Ele diz: olha, a partir de hoje, eu resolvo ver a minha vida de forma diferente. Eu vou sempre buscar viver como se fosse o último momento. Porque se eu fizer isso, eu serei uma pessoa muito mais cuidadosa, muito mais temente a Deus, muito mais piedosa. E é exatamente isso que o verso final aqui nos diz, verso 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Vigiem, porque você não sabe qual o dia que você estará diante de Deus. Você não sabe qual é o seu último dia neste mundo. Então, para encerrarmos, eu gostaria de propor aqui uma óbvia meditação pessoal acerca de tudo aquilo que foi dito. Eu gostaria que cada um pensasse por um instante na sua própria rotina diária. Pense por um pouquinho em como é o seu dia a dia. Como o seu dia é organizado, as suas tarefas, os seus horários, enfim. Pense em como é um dia comum da sua vida. Pensou no seu dia? Então agora, diante dessa reflexão, eu quero que você busque identificar o lugar que Deus ocupa na sua rotina. Onde Deus está sendo encaixado no seu dia a dia? Irmãos, a nossa salvação não depende disso. A salvação é graça, é favor imerecido. É uma obra de Deus em nós. Deus precisa interferir e mudar o nosso coração de rebelde para um que crê no Filho, que ama, que se arrepende, que reconhece o próprio pecado e que confia apenas na obra de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, a melhor evidência da salvação graciosa, a melhor evidência da obra divina em nós, é encontrada na forma como eu valorizo tão grande salvação. A evidência é encontrada no lugar que Deus ocupa na minha vida. Se nós cremos de verdade que essa vida aqui é passageira e que a eternidade ela é real, se nós cremos que a nossa verdadeira vida ainda está para ser vivida, se eu creio que tudo aquilo que eu faço hoje reflete nessa verdadeira vida que ainda virá, que lugar Deus deveria ocupar no meu dia a dia? Que lugar Deus deveria estar na minha rotina? Eu não sei quais foram as suas conclusões pessoais sobre isso, mas mesmo assim eu pergunto: até quando? Até quando você vai permitir que a sua rotina comum sepulte uma vida que realmente vale a pena ser vivida? Até quando você vai brincar com a possibilidade de viver eternamente separado de Deus? Até quando você vai valorizar coisas que não têm valor eterno?
e deixar de lado coisas que de fato honram e glorificam ao Senhor? Até quando? Não espere a água do dilúvio começar a cair. Não espere o até, porque neste caso, irmãos, pode ser tarde demais. Vamos orar. Amado Pai, bondoso Deus, louvado seja o Senhor pela Tua palavra, que sempre nos exorta, nos corrige e especialmente nos mostra a verdade. Sabemos que como pecadores, a nossa percepção da realidade foi completamente destruída pelo pecado. Nós temos dificuldade de perceber coisas que são óbvias, como a nossa rotina que tenta nos sepultar diariamente, e como vivemos um estilo de vida que não valoriza o Senhor, ou que não coloca Ele como Deus de fato em nossa vida, ocupando o trono do nosso coração. Pai, eu sei que muitos poderão ser impactados aqui pela mensagem, mas poderão também voltar à sua rotina e amanhã já esquecerem de tudo. Mas eu peço que não seja assim, Senhor. Porque eu confio que não depende de nós, não depende daquilo que o pastor falou, não depende do coração de quem ouviu, mas depende do Teu Espírito, mudando a nossa natureza, mudando a nossa compreensão, como o pastor Adriano falou no início, tirando as vendas dos nossos olhos e colocando uma verdade que brilhará mais forte que o sol. Opera, Senhor, com a sua salvação aqui esta manhã. Opera, Senhor, nos corações. Dá o desejo de conhecer mais, dá o desejo de fato colocar em prática uma vida diferente, um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Ajuda cada um de nós em cada uma das suas dificuldades, das suas individualidades, Senhor. Não deixa que nenhum de nós aqui se perca. É o nosso desejo de oração em nome de Cristo. Amém.